Muito bem, as crianças podem acompanhar seus professores e professoras para as salinhas. Eu queria chamar o pastor Maurício aqui. Pastor Maurício, ele vai se apresentar um pouco melhor, mas é um dos nossos professores na conferência de aconselhamento bíblico que terminou ontem, né? Tempo muito abençoado ali, mais de 250 pessoas sendo treinadas para aconselhar biblicamente. Alguns dos nossos irmãos aqui da igreja também estavam presentes. E hoje nós temos o privilégio e a alegria, graças a Deus, o pastor João conseguiu mudar a passagem dele para amanhã. E eu disse, tá, se o senhor mudou a passagem dele, então ele vai lá para a igreja de manhã. Vamos dividir, né? A bênção. Então, o pastor Maurício está aqui hoje, tendo a alegria de compartilhar a palavra de Deus conosco. E nós também temos a alegria de recebê-lo aqui. E, então, vou passar a palavra para ele. Está com o microfone já aí, pastor? É só ligar aqui. Beleza? Som. E aí ele vai se apresentar um pouco melhor. Fique à vontade, que o Senhor possa usar a sua vida, meu pastor. Tá aqui. Obrigado, meu irmão. Aqui? Eu sempre confundo isso aqui. Qual que é o pra cima e pra baixo? Ah, bom. Obrigado. Tá. Obrigado, pastor Rony. Bom dia, irmãos. Feliz de estar aqui com vocês, viu? A minha igreja é lá em Campinas. Lá também está tendo hoje a ceia do Senhor. Nosso culto também lá começa às 10 horas. Que nem aqui, né? A gente tem um tempo de manhã lá 10 a meio-dia e 10, que inclui tudo. Culto, escola bíblica. E hoje está tendo a ceia também. Deus é bom, né? De poder celebrar junto aqui com vocês o que Jesus fez por nós. Meu nome é Maurício, eu estou lá em Campinas desde 10 anos de idade, ali que eu me converti, encontrei minha esposa, converti na igreja, que hoje eu sou um dos pastores. A igreja tem 35 anos, da Igreja Batista Nova Aliança, e eu tenho 34 lá dentro da igreja. Então, estamos lá há bastante tempo. Sou casado com a Flávia, vai fazer 28 anos esse ano. A gente tem 3 filhas, a Clara, de 24, a Elisa, de 22, que ela casou em abril, e a Júlia, de 20. Então, a Clara e a Júlia ainda estão com a gente. A Elisa, né, com um pedaço do coração do pai, né, a filha mulher, mas mora só 4 ruas para baixo de casa. Então, Deus está sendo bom, né? Tá aos poucos. Muito bom. Pastor lá junto com outro pastor na igreja, a gente divide o ministério. E agradeço muito pelo convite, pastor Rony está aqui com vocês. Essa semana a gente veio para cá, no passado eu estava aqui de novo, né? A gente estava aqui pela primeira vez, não em Fortaleza, né, mas pela conferência da BCB. Já teve em Fortaleza, eu e minha esposa, em 2019, e a gente foi fazer um trabalho com pastor e esposa de pastores da Cristã Evangélica lá em Ubajara. Então, estou ficando acostumado, né? Vim para cá, sendo muito bom. Vocês tratam muito bem da gente, pessoal. Continue abençoando a vida de vocês. Essa semana de aconselhamento bíblico ali, da conferência, o pastor Rony disse que estavam estudando sobre a suficiência das Escrituras, enfatizando a importância da palavra de Deus. E na minha igreja eu estou pregando uma série no Evangelho de Lucas. E quando ele falou isso comigo, eu fiquei perguntando para o Senhor, assim, o que trazer a respeito disso, né? A gente sabe que na palavra de Deus ela é abundante em falar da suficiência, da inerrância, do valor da palavra de Deus na nossa vida. E nós cantamos aqui sobre Jesus, né, que está sentado no trono, Jesus ser o nosso grandioso Deus. E é isso que eu queria pensar com os irmãos hoje de manhã, sobre como Jesus utilizou a palavra de Deus para vencer a tentação e como isso nos ajuda a vencermos também, porque a nossa luta é essa, não é?
Então, Jesus sendo Deus, ele venceu o pecado. Por isso que o nosso compromisso, quando a gente aprende a seguir o Senhor, a gente também aprende a vencer o pecado. E esse é o nosso problema, não é? Não existiria a necessidade de aconselhamento bíblico, ajudar as pessoas, nós mesmos, a crescerem, se não fosse a nossa luta com o pecado. Pecado que tenazmente nos assedia, como está lá em Hebreus 12, que assediou também o Senhor, mas ele venceu todo tipo de provação, de tentação. E nós podemos aprender com ele, como ele usou a palavra de Deus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso. Foi a palavra de Deus que ele usou para vencer. A gente precisa, o nosso compromisso com o Senhor, se a gente vai continuar crescendo, amando, precisamos aprender a admirar o Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso amigo, dono da nossa vida. Então, não sei se você tem aí, aqui está o trecho projetado também, que a gente vai falar, mas em Lucas 4, a partir do verso 1, vou ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Só que aconteceu após o seu batismo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito para esse período no deserto, no qual o texto fala que ele foi tentado por 40 dias pelo próprio diabo. Não foi uma tentação qualquer. A tentação de Jesus, quando a gente estuda sobre a sua vida e o seu ministério, ela marca o início do seu ministério. Jesus tinha por volta de 30 anos de idade, quando ele estava ali no deserto, passando por essa provação, essa tentação. Jesus, sendo Deus, não era pecador, nós sabemos disso. Mas Jesus, para se tornar o nosso Salvador, ele tinha uma relação, que a gente chama de uma relação vocacional com o pecado, por causa da sua função messiânica. Sendo Messias, ele precisava se identificar de maneira plena com o ser humano pecador. E essa identificação, a gente sabe, como a gente cantou aqui, teve o seu ápice na cruz. Ali, ele liquidou aquilo que impede o nosso relacionamento com o Senhor, que é o nosso pecado. Nós nascemos pecadores, produzimos uma vida de pecado, e o Senhor Jesus conviveu com os pecadores, enfrentou as tentações, e essa parte no início do seu ministério, e finalmente, no dia exato, como estava profetizado na palavra de Deus, no dia exato, ele se entregou naquela cruz para liquidar o pecado, e quem crê recebe um relacionamento novo com o Senhor, recebe uma vida nova, um coração regenerado pelo Senhor. Jesus, antes de ter essa experiência com a tentação no deserto, ele se submeteu ao batismo de João, como está lá no Evangelho de Lucas também, João. Não significava que Jesus era pecador porque ele se submeteu àquele batismo de arrependimento. Mas ele precisava se identificar plenamente com os seres humanos, passando por todas aquelas etapas e obedecendo a palavra do Pai. Então, naquele local agora inóspito, no deserto, fico imaginando, né? Campinas também faz calor, aqui mais ainda. Imagina o Senhor Jesus no deserto do Oriente Médio, sozinho, sem recursos, passando por aquele período. E o texto, quando fala que Jesus experimentou essas limitações extremas, físicas extremas, essa palavra, Jesus teve fome, a palavra que significa que no final desse período o Senhor Jesus estava faminto mesmo.
estava com muita necessidade de fazer o que a gente faz todo dia, nem percebe, né? Que é comer. E essas tentações, então, elas podem ser resumidas sobre 3 categorias. O Senhor Jesus enfrentou e nos ensina também. Primeira, no versículo 3 e 4, é uma dependência de Deus quanto às nossas necessidades pessoais. O diabo ali aproveitou uma oportunidade e disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Essa frase aqui significa que o diabo, não que ele duvidava que Jesus é o Filho de Deus, a maneira como foi construída aqui, ele sabia quem era Jesus. Mas ela está escrita de um jeito assim: já que você é o Filho de Deus, uma vez que você é o Filho de Deus, você precisa depender de si mesmo e usar o seu poder para resolver essa situação difícil de você estar faminto, você está cansado, você está com sede, você tem necessidades, eu sei que você tem. Apesar de você ser Deus, você também é humano. Você assumiu a forma de homem. Então você precisa depender de si mesmo para suprir aquilo que você precisa. O que Jesus respondeu? O Senhor Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E Jesus precisava de pão. Ele estava faminto. Mas não só de pão viverá o homem. Quando Jesus falou essa frase, ele estava citando Deuteronômio, capítulo 8, lá do Antigo Testamento, versos 2 e 3. Acho que não está projetado, então eu vou ler aqui. Que diz o seguinte, Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus mostrou para o seu povo ali, Israel, que aquelas experiências que eles tinham, algumas agradáveis, outras desagradáveis, às vezes tinha comida em fartura ali, às vezes não tinha, não porque Deus estava falhando, porque Deus não falha, mas porque era para provar o coração. Se numa situação desconfortável, se acontece algo que eu não quero, se eu tenho uma necessidade, o que eu faço com isso agora? Meu coração continua amando o Senhor? Porque eu sei, irmãos, eu sou pecador, eu sei. Quando as coisas estão mais ou menos do jeito que eu quero, né? É mais fácil falar, nossa, como Deus é bom, eu amo o Senhor. Mas a vida normal do cristão não é essa, a gente sabe disso. A vida normal de qualquer ser humano é uma vida de altos e baixos. Às vezes a gente tem coisas que a gente quer, às vezes não tem, às vezes falta o que a gente acha que precisa, e acha que precisa naquela hora. E Deus estava tratando o seu povo para que o coração desse povo pudesse confiar em Deus. Confiar em Deus. A gente, quando vê a trajetória de Israel no deserto, a gente vê um povo altamente desconfiado do Senhor. Mesmo o Senhor tendo feito tudo. E aquela libertação extraordinária ali do Egito. E mostrado assim, vocês são meus. Eu estou no controle, eu cuido de vocês em cada detalhe. Coisas que eles não tinham como fazer por si mesmos, eles não tinham que situação, ali escravizados no Egito, ele falou assim, eu sou o seu Salvador, eu vou e cuido de vocês, eu vou continuar cuidando. Mas o povo vivia desconfiado do Senhor.
Então, Jesus, ao citar essa passagem, demonstra plena consciência de ter sido guiado por Deus para o deserto para ser provado. Não era nada estranho para o Senhor Jesus sofrer necessidade. Ele podia estar sozinho em relação a recursos, a pessoas ao lado dele. Mas o que será que ele tinha certeza? Ele estava ali guiado pelo Espírito, ele estava com seu pai, ele não estava sozinho. O que ele tinha para viver é o que era necessário para viver. Ele tinha Deus, ele era Deus, ele possuía um relacionamento com o Senhor inabalável. Israel, sendo provado por Deus, revelou um coração que não guardava os mandamentos, que se revoltava, que se irava, que não confiava, que ficava murmurando quando as coisas não eram do jeito deles. E por isso, Israel também não experimentou o cumprimento de certas promessas que Deus tinha preparado para eles viverem na terra prometida. Obrigado, irmão, pela mochila aí. Isso aí. Parênteses aqui, né? Muito bom ver vocês, irmãos, servindo. Eu lembro como assim, a nossa igreja começou também naquela campanha bloco a bloco de construção, mutirão. É isso aí. Isso criou um relacionamento muito forte assim, com as pessoas que participaram daquela fase, né, de começar do zero ali. Muito bom. E a igreja do Senhor crescendo. Jesus, ao contrário de Israel, em meio às necessidades extremas, foi aprovado, não foi reprovado, ele foi aprovado por depender da palavra de Deus. Ele sabia que ele estava ali para isso mesmo, para mostrar que o pecado não poderia vencê-lo. A sua necessidade não era o que falava mais alto. A fome no deserto não mataria Jesus, ele sabia disso. Ele ia morrer, como estava no plano do Pai, na cruz, porque ele tinha vindo para isso. Lá em Lucas 9:22, deixa isso claro. Uma aplicação para nós. Você pode estar pensando em algumas aí, mas pelo menos uma. As nossas necessidades precisam ser governadas pela palavra de Deus, que estabelece que Deus nos ama e sempre faz o bem para nós, ainda que nos prove por meio de situações da vida. Por isso, nem sempre ter o que queremos ou precisamos é indicação segura da vontade de Deus. Vontade de Deus é andar na palavra de Deus. Não são as situações que mostram para a gente se Deus nos ama mais, nos ama menos, porque o amor de Deus não muda, não varia em relação aos que Ele decidiu amar. Quando pecamos para conseguir o que a gente quer, nós estamos demonstrando necessidade de mais transformação ainda, de pessoas, mostra o nosso coração, que é um coração ainda desconfiado de Deus. E precisamos ser transformados em filhos que confiam e descansam no amor eterno do Pai por nós, que vai usar situações variadas para atingir necessidades muito mais profundas da nossa vida do que simplesmente a gente comer, beber, dormir. O que ele faz é muito mais importante que isso, não é? Outra categoria de tentação que o Senhor Jesus aqui
demonstra para nós é a dependência de Deus quanto ao seu plano de Deus, suas promessas e o plano de desfrute das mesmas. Versículos 5 a 7. Então o diabo não ficou contente, né? não conseguiu daquela forma, foi tentar outra forma. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Tentação, então, sobre o Senhor Jesus era obter o reino por se submeter ao diabo, ao invés de obtê-lo por continuar submisso a Deus e ao plano de Deus. A gente cantou aqui no culto hoje que Jesus sobre o seu trono está, e quando a gente lê lá em Filipenses 2, a gente vê que o caminho de estar assentado novamente em seu trono como o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, caminho preparado no plano de Deus era passar pelo que o Senhor Jesus estava passando. Era assumir o reino por meio da cruz. Não tinha outro caminho. Não tem outro caminho. E por isso esse trecho de Filipenses 2 encoraja o cristão que a nossa vida é a mesma coisa. Agora é a hora de, como discípulos, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguirmos o Senhor. Um dia estaremos com Ele para experimentar tudo que Ele preparou para nós que a gente não é capaz nem de imaginar. Então, na verdade, essa tentativa do diabo era uma tentativa de impedir que o Senhor Jesus realizasse sua obra salvadora. E que Jesus completasse até o fim a sua obra conforme o que Deus tinha planejado. Qual foi a resposta do Senhor? Jesus respondeu novamente: o quê? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus aqui está citando Deuteronômio 6,13, que diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O contexto dessa passagem de Deuteronômio, lá é Israel sendo advertido por Moisés sobre o fato de que quando fossem introduzidos na terra prometida, não se esquecessem de que Deus os colocou ali e não eles mesmos. Eles não conquistaram nada. Deus conquistou a terra para eles. Foi Deus que foi eliminando os inimigos. Com a participação deles? Sim. Mas foi Deus que foi abrindo. Eles sabiam que eles não eram capazes. Eles tinham medo. E Deus tinha que lembrá-los que foi Ele que os colocou ali e que eles seriam tentados, quando eles estivessem numa situação favorável, a acreditar que outros deuses eram responsáveis por isso, de ter colocado eles ali na terra, de ter cumprido aquela promessa. E a permanência na terra e o desfrute do relacionamento que Deus tinha com eles também dependia de continuar seguindo a Deus. Mas eles falharam. O reino de Satanás sobre esse mundo é temporário. O de Jesus é eterno. O reino de Jesus, como filho do Altíssimo, viria segundo a linhagem de Davi, não de outra forma qualquer. Para nós, uma aplicação possível é que, como cristãos, nosso futuro glorioso é certo, porque depende das promessas imutáveis de Deus, e por isso qualquer coisa que a gente enfrenta
deve ser encarado como parte do relacionamento de amor que Deus estabeleceu com você, comigo, com aqueles que creem nele. E a gente pode descansar em seu caráter imutável. A gente não vai entender tudo nessa vida. Não vai entender porque certas coisas acontecem conosco. Mas na palavra de Deus nós podemos entender que Deus nos ama. Que Ele tem um plano. Que Ele não falha, que Ele é imutável. Que Ele é soberano. Que Ele é sábio. Ele tem pleno controle. Ele tem a capacidade de pegar qualquer situação que a gente está vivendo e fazer com que ela coopere para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem que nós precisamos, nós que amamos a Deus, a gente sabe, né? É sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. A melhor coisa para nós é sermos parecidos com Ele. Então nós somos amados pelo único ser que realmente importa sermos amados. Porque todo o bem que nós precisamos depende desse ser que nos ama. E Ele prometeu que vai dar o bem para nós. A terceira categoria, a tentação do Senhor Jesus, é a dependência de Deus quanto ao desenvolvimento desse plano. Os métodos, a agenda de Deus. Versículo 9 a 11. Então, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Após 2 tentativas frustradas, o diabo utilizou a própria palavra de Deus. Só que além de utilizar a palavra fora do contexto, ele omitiu uma parte importante desse versículo que ele citou lá de Salmo 91. Os anjos guardariam em todos os teus caminhos. Isso é essencial, porque indica que o Filho de Deus só pode reivindicar a proteção de Deus, continuar vivendo sob o seu cuidado, quanto ao que ele desconhece, o que vem pela frente. Nós não temos controle nenhum do que vai acontecer amanhã, nem daqui a 5 minutos. Mas podemos reivindicar, saber, ficar descansado dentro do cuidado de Deus, naquilo que é desconhecido para nós, enquanto permanecemos obedecendo à vontade revelada de Deus, que é conhecido, que é a sua palavra. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida e acreditar, vivendo o contrário ao que Deus quer para mim, e ainda assim acreditar que certas consequências não vão acontecer. Porque Ele colocou na palavra, né? Lá em Gálatas 6, outros trechos também, é uma lei. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele vai cuidar de nós à medida que nós confiamos na sua palavra e vivemos dessa forma. Então, semelhante à primeira investida, o diabo disse: já que você é filho de Deus, então você precisa provar, você precisa ser reconhecido como tal. Faz uma coisa espetacular aí para as pessoas verem. Percebe, irmãos, a quantidade de pessoas que se juntam naquilo que eles entendem ser igreja? Pode ser, pode não ser, que seja aos olhos de Deus. Mas para ir atrás de um Jesus e de uma vida que se impressiona com espetáculos, né? Com coisas extraordinárias, com experiências que muitas vezes não têm fundamento nenhum na palavra. Deus nunca prometeu e nunca vai fazer aquilo que é a imaginação do ser humano. E aquilo que Deus revelou para nós, a sua palavra, o cuidado de inspirar a sua escritura,
preservar a sua escritura, para que a gente tivesse até hoje segurança de que essa é a palavra de Deus, não dá tanta atenção para isso, como se experiências, essas coisas espetaculares fossem muito mais importantes, isso fosse muito mais espiritual do que a palavra que o Espírito Santo deu para nós. Isso é falso. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui o Senhor Jesus estava mencionando Deuteronômio 6,16, que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E o contexto de Deuteronômio 6, Jesus está citando, é Israel sendo advertido por Moisés quanto ao fato de terem tentado a Deus no episódio ali, em Êxodo 17, em Massá. O povo reclamou pela falta d'água, discutindo com Moisés. Tentar ao Senhor foi a atitude do povo, né? Ao questionar se Deus estava de fato entre eles ou não, se cumpriria a sua promessa de conduzi-los pelo deserto ou não, se faria isso em segurança após tê-los tirado do Egito. Israel sempre duvidou que Deus havia libertado eles do Egito para lhes fazer bem. Sabe, sempre desconfiava, não é? Faltou água. Ah, então, sabe por que faltou água? Porque Deus, na verdade, o Deus que mandou 10 pragas, uma atrás da outra, que nos libertou de maneira poderosa, miraculosa, que fez todo o Egito nos forneceu despojo. Esse Deus fez tudo isso para nos matar no deserto. Pensa. Esse Deus continua nos guiando dia e noite para nos matar no deserto. Será que é só Israel que pensa assim, irmão? Quando as coisas começam a sair daquilo que a gente prefere? Jesus, novamente confiando na palavra de Deus, foi aprovado. Ao responder que ele, mesmo sendo filho de Deus, ele não ia agir de modo a duvidar que Deus estava no pleno controle da sua vida. Ele continuaria obediente à palavra de Deus, porque conhecia Deus, porque confiava em Deus. Não tinha necessidade de mais provas. Ele não tinha necessidade de provar nada para ninguém. A reputação de Jesus estava em continuar sendo agradável a Deus. Aplicação para nós, como cristãos, nossa submissão exata ao plano de Deus é a prova de continuar confiando em Deus. Submissão exata aos seus métodos, aos detalhes do seu plano. E a forma de fazer isso é quando a gente está com dúvida, quando a gente está lutando com alguma situação que mexe com a gente é humano, Jesus também era. O jeito de passar pelas coisas é buscar o Senhor, orar, Ele se importa, buscar na palavra de Deus, buscar conselho bíblico, não opinião, mas conselho bíblico, conselho que vai ajudar a gente na nossa confusão, na nossa dúvida, na nossa luta. Como é que eu posso continuar obedecendo a Deus isso aqui? Eu estou meio balançando, mas eu quero aprender a obedecer ainda mais. Olha o que está escrito aqui, né? Uma igreja fazendo discípulos. O que o Senhor Jesus falou sobre quer fazer discípulos? Batizando-os e o quê? Ensinando essas pessoas a obedecer a Deus. Isso é discípulo. Eu não tenho, nem você tem como lidar e evitar certas coisas difíceis na vida. Mas nós temos como aprender a obedecer ao Senhor e continuar desfrutando do seu cuidado. E Ele vai cuidar de nós até o fim. Passadas essas coisas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo.
até momento oportuno. E assim será conosco da mesma forma. A gente vence aqui hoje e a gente está em guerra, não pode deixar, né, para baixo ali, deixa eu descansar, agora está tudo bem. Estive no exército, conheci irmãos essa semana aqui na conferência, são militares. A gente dorme equipado com a palavra, vivendo de maneira bíblica, ou seja, sendo controlado pelo Espírito Santo, falando com Deus a respeito de qualquer coisa na nossa vida, ajudando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Porque isso aqui para nós é um campo de batalha, não é o paraíso para nós. Depois inverte. Depois a gente vai para o paraíso e a luta acabou. É só por um momento. É rápido aqui. Até as tribulações, né, as provações, Paulo fala em Romanos 8 que elas são bem leves e momentâneas. Em 2 Coríntios ele fala a mesma coisa. Então todas as tentações de Cristo foram tentativas de desviá-lo da sua missão messiânica. E ele vence a tentação sobre o pecado, provando que possui uma justiça perfeita, sem pecado. Nunca pecou, não existe a possibilidade do Senhor Jesus pecar. Portanto, ele é perfeitamente qualificado como Messias para morrer pelos pecadores. Ele é a única pessoa, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Porque só ele foi aprovado nesse nível. Ele nunca pecou, nunca pecará. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Ele é Deus. Para nós que somos pecadores, é difícil entender que Jesus ser tentado não inclui a capacidade de pecar. Porque a gente quer entender a natureza de Deus a partir da nossa natureza caída agora como pecadores. Nem sempre a gente foi pecador. Né? Nem sempre o ser humano foi criado sem pecado. Mas se rebelou, decidiu, sem pecado, usar da sua liberdade, ao invés de continuar confiando no quê? Na palavra de Deus. Deus tinha falado, né? Olha, tudo isso aqui é por desfrute de vocês. Mas aquela árvore ali, ó, o dia que você comer, você vai morrer. Vai haver uma separação, uma ruptura de mim, de você e de você mesmo, de você com tudo que eu criei. Não coma. Mas, ao invés de seguir a palavra segura de Deus, que está aqui, bem clara para Adão e Eva, a gente sabe que eles tomaram uma decisão baseada numa tentação que todos nós temos todo dia. Olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que a gente enxerga e na nossa impressão, mas me parece que é isso, que é aquilo. E a gente decide algo contrário que está na palavra e a nossa vida fica bem pior em relação a isso. Então é importante lembrar que o pecado não é essencial na natureza humana. Agora nós só sabemos viver desse jeito. Nós nascemos pecadores. Mas ele entrou a partir de uma decisão de desobedecer a palavra de Deus. Agora, não é difícil a gente entender que Jesus não podia pecar e mesmo assim as suas tentações eram verdadeiras. Imagina que, por exemplo, a gente está debaixo aqui dessa tenda. E se você soubesse, vamos supor que essa tenda, não importa o temporal que caísse lá fora, você tivesse a certeza que essa tenda é indestrutível. Pode cair qualquer coisa, pode cair raio, pedra, o que for. Essa tenda é feita de maneira indestrutível. Isso diminui o valor da tenda ou aumenta para você? É melhor, né? É melhor a gente estar debaixo de uma tenda indestrutível. Isso só prova que essa tenda é a melhor tenda que existe. Isso não diminui em nada. O raio cai, a pedra cai, a chuva cai. Ok? Aquilo é real. Mas a tenda é indestrutível. Eu estou seguro aqui.
Isso não diminui nada a aprovação, mas aumenta muito a minha admiração por essa tenda. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele comprovou que ele é apto para lidar com os nossos pecados, porque ele não é pecador. O pecado não pode destruir o Senhor Jesus, não pode nem arranhar sua santidade. Por isso ele pôde assumir os nossos pecados, o nosso lugar naquela cruz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A nossa semelhança traz a ideia de todo tipo de tentação. Isso que a gente falou aqui resume todo tipo de tentação que a gente ia passar na nossa vida. As necessidades, a dúvida de que se Deus realmente tem um plano para a nossa vida, e os meios pelos quais ele vai conduzir, né, a sua providência, que ele vai conduzir a nossa vida no seu plano, de maneira sábia, perfeita, mesmo que eu sofra, mesmo que eu não entenda muitas vezes. Mas vou chegar ao fim que o Senhor planejou. Por isso, nós podemos obter, né, nos achegar ao nosso sumo sacerdote. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Por que misericórdia, irmão? Porque nós pecamos. Nós pecamos e não somos tratados, graças a Jesus, com aquilo que a gente merece. Então Deus nos dá misericórdia quando a gente cai. E acharmos graça. E ele não só nos dá misericórdia, não só não nos dá aquilo que nós merecemos quando nós pecamos, porque Jesus recebeu isso no nosso lugar, mas ele nos dá o que nós não merecemos, que é a transformação da nossa vida, para um dia sermos semelhantes a Jesus, que é esse trecho de Tito 2, 11 a 15, é um dos trechos que fala sobre isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas ela se manifestou salvadora para quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma transformação de vida. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Porque ele vem. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Precisamos comunicar essa mensagem cada dia para nós mesmos, lembrar o que o Senhor Jesus me salvou, o que Ele está fazendo na minha vida, e falar isso para as pessoas que ainda não o conhecem, e falar para irmãos que também o conhecem, mas também estão lutando como nós, porque essa é a salvação do nosso Deus que não cedeu a tentação alguma. E a gente tem segurança, o nosso Salvador, segurança eterna, que nos ama. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, agradeço o Senhor, que podemos estar aqui nesse dia na Tua presença, Deus. Cada um aqui que conhece o Senhor sabe de onde veio, que vida tinha antes de Te conhecer. E o Senhor nos encontrou na nossa vida, na nossa história, como pecadores, como inimigos do Senhor, mostrando que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu a vida eterna, uma vida nova, um coração novo, com a capacidade de amar o Senhor, de compreender Tua palavra, de segui-lo, de amar a Tua palavra, de perceber nela o que nós precisamos para viver. Eu peço que cada irmão, cada irmã aqui continue crescendo à semelhança do Teu Filho, com alegria,
Como diz em João 15, o teu filho falou que a obediência aos teus mandamentos produz grande alegria. Que esses irmãos continuem firmes, sendo encorajados pelo teu Espírito. Abençoa a liderança dessa igreja, o pastor Rony, os seus diáconos, presbíteros aqui, Senhor, os irmãos aqui. Que eles continuem vivendo de maneira íntegra, como exemplo do rebanho. Fortalece essa igreja, Deus, que ela possa fazer discípulos, muitos discípulos, pessoas que conheçam o Senhor e aprendam a viver conforme a tua palavra nos ensina. Peço, Deus, se há qualquer pessoa aqui que ainda não te conhece, que ela possa enxergar em Cristo Jesus o que ela precisa. Possa ver que Jesus, nesse momento da história, está oferecendo a salvação. Como cordeiro que se entregou para limpar seu pecado e apresentar essa pessoa purificada, justificada diante de Deus e ser adotada como filho e passar a ser tratado como filho, aprendendo a viver com o Senhor daí para frente. Agradecemos, Deus, que o Senhor é bom, é amoroso. Agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.